E o seu controlador de carga MPPT caseiro, passou no teste? Como vai? Tá se garantindo mesmo? Pessoal, eu fui surpreendido com essa pergunta. Surpreendido porque realmente eu me senti surpreso. Eu postei alguns vídeos desse meu controlador de carga aqui, né? Que vocês estão vendo, esse aqui. Mas eu não fiquei postando vídeo com frequência porque eu, pensei, e certamente é chato ter muitos vídeos do mesmo equipamento, assim, sem ter nada de muito novo, com frequência. Eu acredito que seja meio chato, né? Então por essa razão eu não andei gravando tantos vídeos sobre esse controlador de carga. E hoje, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, eu estou gravando esse vídeo. Como já mostrei para vocês, o sistema fica aqui no meu quintal, a parte aqui de fundo da casa aqui, né? Tá um dia hoje bem nublado, vira e mexe o sol aparece legal, mas tá um pouco nublado hoje. Período de inverno aqui no Piauí. Aqui em Teresina tá bastante chuvoso esses dias. Então assim, eu não vou aproximar muito a câmera ali na maior parte do vídeo, porque tem um ventilador adaptado ali para ventilar ele, né? Mas enfim, tá aí o controlador, pessoal, ele tá funcionando. Inclusive, como eu vou gravar vídeos agora, porque eu fui questionado, né, o porquê que parou os vídeos do controlador de carga caseiro, né, o MPPT caseiro, fui chamado assim, mas na verdade eu costumo chamar de controlador de carga protótipo, né, porque ainda se trata de um protótipo. Assim, eu até retirei o meu pau MR daqui, que estava aqui, né, vai ficar só ele, porque já tem bastante tempo que está só ele funcionando aqui, já tem vários meses que está só ele aqui funcionando. Então eu retirei o pau MR para que nos próximos vídeos apareça apenas ele aqui no painel, né, nesse painel improvisado. Então, enfim, o controlador de carga está aí funcionando muito bem. Tem vídeos que mostram no canal, aqui no meu canal mostra. Eu mostrei até a diferença entre ele e um pau MR, que tem uma diferença com os meus 5 painéis que eu tenho aqui, né, um arranjo de 5 painéis de 340 watts, todos em paralelo. Ele tem uma diferença do antigo pau MR que estava aqui de 100 watts mais ou menos, né? Eu até falei que para uma montagem inicial, o controlador protótipo que da NS se comportou muito bem, já que 100 watts não é muita diferença em relação a um protótipo, né? E um controlador de carga que ele não tem um algoritmo, ele não tem um microcontrolador lá fazendo, né, o rastreamento da máxima potência, que é o significado do MPPT, né, da sigla MPPT. Então assim, ele está funcionando muito bem, carregando as minhas 4 baterias de lítio que estão aqui embaixo, como o pessoal já sabe. Eu não vou, né, focar aqui nas baterias, né? O pessoal já conhece, né? Tá aí as baterias, 4 baterias de lítio com células de lítio recicladas, retiradas de células de baterias de notebook, né? São 4 baterias, cada uma com a BMS individual, bateria 7S. Não pus ainda os painéis, esses painéis brancos aqui que estão nesse sentido, na verdade eles vão ficar assim, né? Que é o painel para cada bateria, mas não montei ainda. E muita gente às vezes me pergunta se esse sistema realmente funciona 24 horas. Eu falo que sim, afirmo que sim. Eu uso esse sistema aqui há exatos 2 anos e 7 meses. Começou a funcionar para valer no dia 1º de julho de 2021. Ele começou a funcionar direto. Fui só ampliando painéis, mas está funcionando 24 horas, né? Iniciei com um pequeno sistema de 12 volts, depois migrei para 24, usei 7 meses baterias de chumbo ácido, depois migrei para o lítio, né? Essas baterias que eu acabei de falar para vocês. Eu mesmo montei essas baterias com células recicladas de bateria de notebook, né? Aqui no canal também tem uma playlist onde eu mostro e ensino como fazer. Inclusive a última bateria, que é essa aqui, eu mostrei ela do zero até a instalação da BMS. Também eu mostrei a montagem dela, como adquirir. Se eu não me engano são 7 ou 8 ou 9, são 9 vídeos, uma coisa assim. Que tem uma playlist aqui de bateria de lítio montada do zero, né? É só buscar que você vai encontrar aí aqui no canal da NS. Então assim, o controlador de carga está funcionando muito bem, carrega a bateria de boa. Eu tenho 2 dele aqui já em uso, não aqui no meu sistema, mas em um outro sistema que eu estava utilizando bateria de chumbo, que eram 2 controladores de carga carregando a 14.4 em 2 sistemas de 12 volts separados, porém o sistema em 24 volts, as baterias embaixo estavam em série 24 volts, né? Aprovado, né? Esse projeto aqui é do R Filho, né? R Filho Altos. Esse projeto aqui é baseado nele, né? Só é mais compacto e os componentes estão despojados de uma forma diferente. Tem algumas alterações, mas bem mínimas, mas aí é praticamente 95% é projeto do R Filho Altos.
Somente o layout que foi ajustado para uma necessidade minha, eu já falei isso em outros vídeos. E o projeto é dele, né? E ele iniciou essa montagem de um MPPT caseiro, né? E só foi aprimorado ao longo do tempo. E eu ainda vou aprimorar mais ainda esse controlador de carga, né? É muito bom, pessoal. Excelente custo-benefício. Apesar de terem aumentado muitos componentes, né? O custo dos componentes aí na importação, é um controlador de carga que compensa a montagem, já que a gente reutiliza muito material. Então vale muito a pena montar. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu estou utilizando diodo de fonte de computador. Retirada de fonte de computador. Não de uma fonte de computador pequena, né? Uma fonte tipo fonte de PC Game, né? Um diodo bem potente. Então, só para vocês terem ideia, dá para reutilizar diodo de fonte de computador, né? Os MOSFETs que estão aqui é o IRFP 260N, então é um MOSFET barato, né? Que está funcionando aqui. São 4 MOSFET IRFP 260N. O indutor aqui não é o indutor de fonte chaveada, o de computador é um indutor diferente, ele é um indutor melhor. Praticamente é o mesmo indutor que tem na maioria dos controladores de carga, talvez por isso ele se torne até melhor do que as versões anteriores de quem já montou esse controlador de carga, né? E esse aqui, ele está trabalhando num sistema de 24 volts, ó, tá aí 28.8, aqui está marcando 13 amperes, mas na verdade aqui é bem mais, esse amperímetro eu não consegui deixar ele com a corrente correta, ele está marcando sempre a menos, aí uns 8, 9 amperes a menos, né? Aqui tem 3, mas certamente que tem 22 amperes, né? 22 amperes. É o que está sendo gerado agora. Isso com o tempo nublado, como vocês podem ver aí, ó. Afastei a câmera aqui para vocês verem o tempo, ó, nublado. E o sistema está aí funcionando. O controlador de carga é bom, sim, é bom. Ainda vou fazer algumas melhorias nele, como aqui, como vocês podem ver, tem um ventilador aqui que ele está fora a parte, né? Está sendo alimentado até mesmo por esse step down, que ele pega a tensão de entrada dos painéis, já que estão todos em paralelo. Então aqui tem uma média de 40 volts, então ele pega esses 40 volts e aqui está ajustado aqui para 12 volts, né? E aí alimenta esse ventilador. Na hora em que os painéis recebem sol pela manhã, já começa a ventilar, e aí à noite ele para de funcionar. Então no momento em que está gerando energia, é o momento que precisa de ventilação, porque ele vai aquecer um pouco e está aí a ventilação. Essa foi a maneira que eu utilizei para adaptar aqui essa ventilação, porque se trata ainda de um protótipo, né? Protótipo aprovado, mas ainda um protótipo. Mas aqui eu vou implementar o sistema de acionamento de cooler, tirando da própria entrada de painel ou da entrada de bateria, mas eu acredito que eu vou utilizar da própria entrada de painel, porque vai ser mais prático. Porque não querendo fazer um sistema de acionamento por temperatura, ainda vou testar, né? Por temperatura eu vou utilizar da própria entrada de bateria. Se for do acionamento direto do painel, eu vou utilizar daqui. Vou fazer os testes das duas maneiras, porque eu gosto de testar bem um circuito antes de vender, né? Então assim, esse controlador de carga aqui ainda falta essa ventilação. E eu vou, como eu tenho uma quantidade considerável de placas, inicialmente eu não iria vender as placas de controlador de carga separadamente, ou a minha intenção seria montada em um inversor, né? No caso, vou montar um inversor e dentro do inversor já ia o controlador de carga, né? Essa é a minha intenção. Mas devido ao aumento aí no custo dos componentes, ficou mais caro montar um inversor para mim. Então dei uma diminuída aí na montagem de inversores. E as placas, consequentemente, não tiveram tanta saída. Então eu tenho mais ou menos umas 40 a 50 placas desse controlador lá comigo na NS. Então eu pretendo vender ela semi-montada, ou até mesmo montada. Já vou começar a comercializar ela para escoar essas placas que eu tenho, que inicialmente a intenção era vender esse controlador de carga dentro de um inversor e não separadamente, porque tem a questão de gabinetes, enfim. Mas como a maioria das pessoas que pretendem utilizar esse controlador de carga visando um controlador mais barato, o gabinete é o que menos vai importar, porque a pessoa pode ventilar até mesmo dessa forma, ou colocar dentro de um painel, né, fechado, tipo aqueles painel de quadro de energia, que você fecha ele. Então existem várias formas de utilizar sem a necessidade de um gabinete, né? Vou utilizar esse tipo de barra Sindal aqui, tanto na entrada quanto na saída, para facilitar a instalação, já que a placa, como a intenção não era ter borne aqui, a minha intenção não era vender ele assim, certo? Então, mas dá para colocar dessa forma, com a barra Sindal, como vocês podem ver aí, né? E eu vou comercializar, vou iniciar a montagem deles aqui e vou começar a comercializar esse controladorzinho de carga para escoar as placas, né? E vai vir, eu já terminei já o layout de uma segunda versão, um pouco mais melhorada, com a questão do cooler que vai entrar, né, no próprio circuito, uma tomadinha para você plugar o ventilador, e
vai ter o local aqui com os bornes mais comerciais, digamos assim, um borne mais padrão, onde você possa soldar aqui nele aqui e apertar, né, sem precisar de uma barra Sindal, né, que é o que vai acontecer com esse lote de placas, nessas 40, 50 placas que eu tenho lá. Então, assim, o meu sistema tá aí rodando direto, né. Teve uma pergunta também que fizeram para mim, que é o seguinte: queriam saber se nesses 2 anos e meio que eu estou utilizando o sistema, se eu já fiquei sem energia. Sim, já fiquei sem energia, né? Eu estaria mentindo, né? Estaria omitindo uma informação, né? Eu já fiquei sem energia, mas no horário da madrugada, né? Já quase iniciando o dia, né? O sol, né? Aliás, quase o sol já na hora de aparecer. E mais porque no período teve um período que eu tinha 3 painéis, né? Depois eu comprei o quarto, né? E hoje eu tenho o 5º. Mas a razão de ter ficado sem energia não foi falha no sistema ou coisa assim, foi bateria mesmo, pessoal. Eu tinha 3 baterias, né? Na época eu tinha 3 baterias, né? E vou até tirar aqui. Eu tinha 3 baterias e eu tinha 4 painéis, se não me engano, não me recordo bem. Eu sei que eu não tinha a quantidade de bateria que eu tenho hoje. Eu não tinha 4 baterias como essa aqui. Eu tinha 3 baterias, por isso eu montei a 4ª bateria. Quando eu montei a 4ª bateria e hoje eu tô com 5 painéis, então isso já não mais aconteceu, né? Aconteceu 2 vezes falta energia e a razão foi essa, né? Eu não tinha tanta geração como tenho hoje e eu tinha menos bateria do que eu tenho hoje, eu tinha 3 baterias. Mas assim, não uso cargas pesadas à noite. A grande sacada, ou pulo do gato, como queiram chamar, é você drenar a energia da bateria até onde ela não consiga descarregar completamente. Então assim, se aqui eu tenho 5 kW de energia para mim descarregar essa bateria, eu descarrego 4. Então eu vou utilizar equipamentos que vai descarregar em média ou no máximo 4 kW durante a noite, né? Mesmo com a bateria não completamente carregada. Ela totalmente carregada é 28,8, certo? Então assim, vamos supor que ela entrou com 27,5 às 17h30, né? 18 horas, ela entrou com 27,5 volts. Então o que eu vou utilizar durante a noite, ainda que ela esteja com 80% de carga, digamos assim, as baterias não vão descarregar, porque ainda tem muita energia se comparado com o que eu vou descarregar, entendeu? E o meu consumo aqui médio aqui é 2,5 kW a no máximo 3. Se a gente assistir muito, ficar até muito tarde e tal, é 3 kW no máximo 3,5 se a gente estiver utilizando outras coisas até quase que incomum do nosso cotidiano aqui, né? Por que isso? Porque a gente utiliza o que é realmente necessário quando se fala em energia. Então assim, ter um sistema de energia solar off-grid como esse meu aqui, não significa que você vai ficar 100% independente da concessionária como eu estou, utilizando energia de maneira desenfreada, descontrolada ou sem sabedoria, que é a palavra mais correta. Você tem que ser sábio para utilizar, né? Então o controlador de carga, né, que é o ponto do vídeo aqui, né, o ponto principal do vídeo, a razão do vídeo é assim, tá funcionando muito bem, pessoal. Tá aí muito bem. Só vou agora mesmo montar a ventilação para retirar esse cooler daqui, né? Tirar essa adaptação para quando eu tirar ele aqui, onde eu for testar, tem um cooler que funcione, né? Vou comercializar as placas, para quem já andou me perguntando bastante, né? Me perguntaram muito em comentários se eu já estava entendendo e tal, então vou estipular um preço para ele aqui, vou determinar um valor para ele e vou começar a vender ele, não em gabinetes, né? Não vou me preocupar em gabinetes no momento, eu vou vender os controladores de carga, né, da ANS, sem gabinetes inicialmente, e depois eu vou ver a questão de um gabinete para ele, certo? Já vou deixar montado para 12 volts ou para 24 volts, né? E vai ter das 2 versões para vender. Então assim, o sistema continua funcionando, pessoal, 24 horas, tá aí o sistema. Deixa eu ligar aqui o flash para ficar melhor de ver. Então assim, ó, o sistema tá aí, 220 os 28,8 a bateria, 224 os volts, né? Tá aí AC. E tá até coincidindo aqui, né? Os watts, né? Aqui, ó, AC watts, tá 220 watts, né? Se eu ligar uma lâmpada aqui, ó, vai aumentar 240 watts. E liguei a lâmpada aqui do quintal, 220. Então assim, o sistema tá aí funcionando, pessoal. Tem um ventiladorzinho aqui que eu já mostrei pra vocês, que eu aciono ele manualmente, né? Eu desliguei, né? E eu ligo ele aqui manualmente para dar uma ventilação extra ao inversor. É um mencelazinho de 24 volts de entrada, 220 de saída. Não é um inversor muito potente.
mas ele suporta bem os 1200, 1300 watts contínuos, uso bastante aqui ele nessa faixa de potência, não tem me dado problema. Já até tirei colegas do prego utilizando ele, né? Eu já fiz uma manutenção desnecessária nele, porque ele chegou... ele teve que sair daqui do meu sistema e emprestei para um colega, né, que é o Wanderson do Piauí Solar. E eu emprestei para ele enquanto eu fazia a manutenção no inversor da reliable dele. E quando chegou lá, o meu inversor também queimou, né, poucos dias depois. E ele desconfiou da chave de transferência e foi dito e feito. O reliable dele queimou por causa da chave de transferência, que era até uma Thomson, se eu não me engano. E o meu inversor Mancela também queimou e ele até desconfiou, não, eu vou verificar aqui porque tem algo errado no meu sistema. E de fato tinha, né? A chave de transferência dele estava atropelando, né, a rede da concessionária com a saída do inversor, saída C. Então, mas eu fiz essa manutenção, né, e o inversor está aí funcionando de boa. Tem bastante tempo que eu utilizo ele. Eu utilizei esse medidor aqui, já tá aí a data aí, ó, 16/6/2022, mas ele foi colocado um ano depois que eu tinha o sistema. E tem aí 2.629 kW. Então, calculando aí a R$1,12, que tá a média de quilowatts, né? Tem mais de R$2.600 que retornou aqui pra mim, né, de investimento no sistema. Deixei de pagar pra concessionária. Isso aqui ia pro lixo, esse daqui tava no sucata, né? E o cara ia quebrar ele lá, e eu peguei, limpei, zerei ele, né? Dei um trabalho pra zerar. Poderia até ter gravado um vídeo, mas não fiquei atento a isso. Zerei ele e botei no meu sistema, né? Tá aí, 2.629 kW, né? Hoje, 13 de fevereiro de 2024. E tem um ano fora de uso, né? Que ele não registrou. Então, vamos considerar que tem 1.000 kW aí que não entrou. Então tem 3.600 kW. Então, R$3.600 aí que eu já retornou aqui pra mim aqui já do sistema de energia solar que eu utilizo aqui, né? Então que me proporcionou, fazendo uns cálculos por alto, né? Mas é praticamente esse valor, né? 3.600 kW de energia que saiu do sistema, pessoal. Não é que gerou aqui não, é que saiu e eu fiz foi utilizar, né? Foi usado, né? Então assim, tá aí o controlador de carga, né? Eu vou retomar os vídeos aqui com frequência sobre ele, né? Vou começar a fazer, vai ficar até um pouquinho chato, mas vai ser só uma fase, até vocês verem mais controladores em uso e começar a ter vídeos também lá na NS, utilizando lá também, entendeu? Que aqui é na minha casa. Então assim, eu vou retomar mais vídeos, né, do controlador de carga, né? E tá aí, pessoal, o sistema tá funcionando, o controlador de carga é o controlador de carga caseiro da NS, o protótipo. Já uso aqui já há bastante tempo, não lembro quantos meses, mas já tem 3, 4 meses, uma coisa assim. Coloquei ele bem antes do final do ano, e hoje já estamos em fevereiro. Então o sistema está funcionando de boa, o controlador de carga está atendendo bem, não está tão eficiente quanto o PowerMR, diferença de uns 100 watts, com esses meus 5 painéis de 340 que estão ligados em paralelo nele, no sistema 24 volts. Se você analisar bem, 5 painéis é bastante painel, né? E ele está aí trabalhando de boa já há bastante tempo. E detalhe, eu moro em Teresina, estado do Piauí, e o sol aqui é bastante generoso, pessoal. O sol aqui é forte. Então, se tivesse de dar algum problema por excesso de geração, e aí como é que acontece e como ele se comporta com a geração máxima e com o sol a pino, não tem lugar melhor para ser testado do que aqui no Piauí, pessoal. Principalmente aqui em Teresina, aqui, que o sol aqui é muito generoso. Então, não tenho que reclamar do controlador, eu vou só melhorar alguns pontos nele, mas funcional 100%, show de bola com relação à funcionabilidade dele, né? Vou fazer algumas melhorias mínimas, mas vou fazer, né? Mas ele, em relação à funcionabilidade dele, tá muito boa, né? Minhas baterias estão aí, né? Estão aí, satisfeito também com as baterias, né? Mas vou voltar aqui a fechar elas aqui. Logo eu vou colocar aqui de volta aqui colocar de volta não, eu vou retomar aqui a finalização da montagem, né? Vou voltar aqui a finalizar as montagens, que é colocar os painéis aqui com o disjuntor e os terminais das baterias para ficar até mais prático, e tirei essas adaptações aqui, essas gambiarras aqui quase permanentes que eu fiz, né, com essas ligações aqui, né? E eu vou colocar aqui deixar padrão aqui a ligação aqui, né, com o disjuntor interno um em cada bateria, né? Então, pessoal, é isso aí, o vídeo que eu queria gravar hoje é esse, né? Mostrar aí o porquê que eu não tinha mais colocado vídeo sobre o controlador de carga, né? E dizer pra vocês que ele tá funcionando muito bem, né? E que vai ter mais vídeos sobre esse controlador de carga, certo? Não esperem, não, como é que diz? Vocês não vão, até esqueci como que fala, né? Vocês não perdem por esperar, né? A palavra é essa, né? Vai ter mais vídeos sobre o controlador e bastante vídeo, vai ter vídeo até sobre a montagem dele, né? Soltar logo um spoiler pra vocês que eu vou começar a mostrar alguns vídeos ali na parte da montagem dele, né? Montagem, teste de bancada, né? Não esse aqui já tá aqui definitivo.
E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Boa geração para vocês aí do on-grid e do off-grid. É isso aí, meus off-grideiros de plantão.